Eu tinha 59 anos quando aprendi que existem tipos de silêncio que não são ausência de som, são ausência de escolha. Era a madrugada de uma sexta-feira de agosto, o tipo de noite fria que Ribeirão Preto produz com uma elegância ingrata, aquele ar seco que corta a garganta antes mesmo de você perceber que está respirando. Eu estava dormindo ou tentando dormir, que para um homem da minha idade e da minha história são coisas distintas. O sono de quem passou mais de 30 anos na vara da infância e juventude não é o mesmo sono de outras pessoas. É um sono atravessado por rostos, por processos, por crianças que passaram pela sala de audiências com os olhos grandes demais para os problemas que carregavam. Aprendi a viver com esses rostos. Aprendi a separar o que ficou de mim na promotoria do que trouxe comigo para casa. Mas naquela noite de agosto, às 2h17 da manhã, aprendi que existe um rosto que você nunca consegue separar de coisa nenhuma. O celular piscou na cabeceira. Uma vez, duas. O visor mostrava o nome: Isabela. Minha neta tinha 9 anos. Crianças de 9 anos não ligam para os avós às 2h17 da manhã por acidente. Crianças de 9 anos não ligam a essa hora porque estão entediadas, ou porque tiveram um sonho ruim, ou porque precisam de um copo d'água. Crianças de 9 anos ligam às 2h17 da manhã porque alguma coisa muito errada aconteceu, ou porque alguma coisa muito errada deixou de acontecer, que é, como eu aprendi nos meus 28 anos de promotoria, frequentemente pior. Atendi antes do terceiro toque. Isabela? Silêncio. Depois, respiração. Vovô. A voz dela não chorava. Isso foi o que me fez sentar na cama de uma vez, os pés no chão, as costas eretas. Uma criança chorando às 2h17 ainda tem algum recurso emocional sobrando. Uma criança que já não consegue chorar passou para outro estágio. Eu conhecia esse estágio. Tinha visto ele dezenas de vezes em salas de audiência com iluminação fluorescente e cadeiras pequenas demais para os adultos que precisavam sentar nelas do lado de fora. "Estou aqui, minha filha. Onde você está?" "Em casa", ela disse. E então, com a simplicidade devastadora que só as crianças conseguem, completou: "Eles foram para Gramado. Eu fiquei. 2 palavras, 6 letras. O tipo de frase que cabe num bilhete colado na geladeira, num recado deixado para uma vizinha, num tablet com Netflix pré-carregado para uma menina de 9 anos não perguntar muito. Marcos, meu filho. Marcos, 40 anos, advogado trabalhista com escritório próprio em Porto Alegre, homem que eu criei com a convicção de que dignidade não é privilégio de quem nasce bonito ou favorecido, é obrigação de quem foi amado. Marcos havia partido para Gramado com Cristiane, sua mulher, e com Guilherme, o filho deles. Biológico, 12 anos, o menino que sorria em todas as fotos porque sabia que as fotos existiam para ele. E havia deixado Isabela. Isabela, que eles adotaram quando ela tinha 2 anos. Isabela, que chegou à família com um processo de adoção que eu mesmo acompanhei, com formulários que eu assinei como testemunha, com uma cerimônia no cartório em que Marcos chorou e jurou em voz alta que aquela menina era dele tanto quanto qualquer criança que ele pudesse gerar. Isabela, que estava sozinha em Porto Alegre às 2h17 de uma sexta-feira de agosto, com uma vizinha dormindo no quarto de hóspedes e um tablet como única companhia. Fiquei em silêncio por exatamente 3 segundos. Não porque estava processando a informação, não porque estava decidindo o que sentir, mas porque em 33 anos de promotoria aprendi que os 3 segundos de silêncio antes de uma ação são a diferença entre uma resposta e uma reação. Reações têm consequências que você não escolheu. Respostas têm consequências que você planejou. Naqueles 3 segundos eu me levantei. Fui até o escritório. Abri a gaveta do lado direito da mesa. A gaveta que minha falecida esposa, Margarida, chamava de a gaveta dos segredos do promotor, sempre com um sorriso nos lábios, e tirei de lá o gravador digital que usara durante anos nas audiências preparatórias. Pequeno como um isqueiro, preto, discreto, pilhas novas, porque eu o trocava a cada 3 meses por hábito. Fui buscar Isabela.
Não de imediato, porque não havia como chegar a Porto Alegre às 2h17 de uma sexta-feira de agosto sem asas ou milagre. Mas fiz o que estava ao meu alcance naquele momento. Fiquei na linha com ela. Conversei sobre os desenhos que ela estava assistindo no tablet. Perguntei sobre a escola. Perguntei se a Dona Teresa e a vizinha havia dormido bem. Perguntei se ela havia jantado. Comi um sanduíche, ela disse. Um bom sanduíche? Tinha presunto. Presunto é bom. É, ela concordou, com a seriedade de quem está sendo muito razoável sobre uma situação muito irrazoável. Fiquei na linha com ela até às 3h40, quando a respiração dela ficou mais lenta e eu percebi que havia dormido com o telefone na mão. Desliguei devagar. Fui até o computador e comprei a passagem das 6h20 de Ribeirão Preto para Porto Alegre. Depois voltei para a cama e fiquei olhando o teto até às 5 da manhã, quando me levantei para fazer café. Não dormi. Não porque estava com raiva. A raiva viria, mas ainda não era a hora dela. Fiquei acordado porque estava pensando. E quando um promotor de justiça com 33 anos de vara da infância passa uma noite pensando, ele não pensa em sentimentos, ele pensa em provas. O voo pousou em Porto Alegre às 7h55. Peguei um táxi direto para o endereço de Marcos, na Zona Norte. Um apartamento de 380 metros quadrados, num condomínio fechado com portaria 24 horas, academia e piscina aquecida. O tipo de imóvel que custa o que custa e que diz, a quem passa pela frente, que o morador chegou onde queria chegar. A Dona Teresa me abriu a porta. 60 e poucos anos, cabelo branco cortado curto, avental florido. Ela me conhecia de visitas anteriores e me olhou com aquele misto de alívio e constrangimento, de quem passou a noite fazendo a coisa certa sem ter sido devidamente convidada para isso. Doutor Roberto, ela disse, abrindo a porta mais do que o necessário. Dona Teresa, eu disse, muito obrigado. Ela não perguntou mais nada. Algumas pessoas têm a sabedoria de entender quando o suficiente já foi dito. Isabela estava na sala, de pijama, com o tablet no colo. Quando me viu, fez aquela coisa que as crianças fazem quando estão tentando não parecer que precisam de você. Ficou quieta por 2 segundos, olhou para o lado, e então se levantou de um salto e veio em minha direção com os braços abertos. Eu a peguei no colo. Ela tinha crescido desde a última vez. Estava mais pesada, mais alta. Os braços dela chegavam mais longe do que eu lembrava. Você veio, ela disse, não como pergunta. Você ligou, eu respondi. Ela ficou quieta um momento, o rosto enterrado no meu ombro, e então disse com aquela voz que as crianças usam quando estão sendo muito mais adultas do que deveriam. Eu sabia que você vinha. Esse foi o momento em que senti a raiva aparecer, discreta e controlada, como a brasa que fica embaixo da cinza. Não a raiva explosiva, a raiva permanente, a que não grita porque não precisa. Passei os 2 dias seguintes em Porto Alegre, não esperei Marcos voltar. Não tentei ligar para ele, e ele não ligou para mim, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto minha presença ali havia sido comunicada à Dona Teresa como instrução de emergência, versus o quanto era uma completa surpresa. Nesses 2 dias, fiz o que aprendi a fazer ao longo de quase 3 décadas, construindo processos que sustentassem decisões judiciais. Documentei. Comecei pela parede da sala de estar. Era uma parede de galeria, o tipo que arquitetos de interiores chamam de parede narrativa, uma composição de molduras em diferentes tamanhos, pretas, simétricas, cobrindo uma extensão de 3 metros por 2,5 metros. 14 quadros, 14 fotografias da família Fonseca ao longo dos últimos 7 anos. Contei Isabela em cada uma. Ela aparecia em 2 deles. 2 de 14. Em ambos, ela estava nas bordas do enquadramento. Em um ao lado esquerdo, parcialmente cortada pelo limite da moldura. No outro, ao fundo, levemente desfocada porque o fotógrafo havia mirado em Guilherme, que estava em primeiro plano com um sorvete na mão e um sorriso que sabia para onde olhar. Fotografei cada um dos 14 quadros com o celular.
Fotografei a parede inteira. Fotografei o detalhe de cada moldura onde Isabela não estava. Depois pedi a Isabela, com o cuidado de quem faz uma pergunta sem transformá-la em interrogatório, que me contasse sobre os últimos aniversários. Ela me contou com a naturalidade angustiante de quem já normalizou o que está narrando. O aniversário dela havia sido em junho, uma quinta-feira. Marcos havia chegado do escritório às 20h30, havia cantado parabéns apressado, havia dado um presente embrulhado em papel craft. Ela não sabia o que havia dentro porque Cristiane havia embrulhado, e havia voltado a trabalhar no notebook depois do jantar. Não havia bolo. Havia um cupcake com uma velinha comprada na padaria. O aniversário de Guilherme havia sido em março, um sábado. A festa durou a tarde inteira. Havia pula-pula no jardim do condomínio, doces personalizados com o rosto do Guilherme, 23 convidados e um bolo de 3 andares decorado com os personagens do jogo favorito do menino. Isabela havia ajudado a organizar os guardanapos. Anotei tudo no bloco jurídico de capa preta que sempre carrego na bolsa de couro. Datas, horários, detalhes, nomes quando ela os fornecia. No domingo à tarde, quando estávamos voltando de um passeio pelo Parque Moinhos de Vento, sorvete de creme para ela, café para mim, 1h30 de criança correndo por grama verde como criança deveria correr, liguei o gravador digital discretamente, o coloquei no bolso da calça com o microfone para fora e perguntei a Isabela se ela queria me contar sobre a viagem de Gramado. Ela contou, sem drama, sem choro, com a voz plana de quem está descrevendo o tempo que faz lá fora. Cristiane havia dito, na quinta-feira à noite, que Isabela não poderia ir porque tinha prova na segunda-feira e precisava estudar. Isabela havia dito que poderia estudar em Gramado. Cristiane havia dito que em viagem não se estuda direito. Isabela havia perguntado se Guilherme também tinha prova. Cristiane havia dito que a situação de Guilherme era diferente. Isabela havia perguntado por quê. Cristiane havia dito que ela era muito nova para entender essas coisas. Marcos não havia dito nada. Marcos havia ficado em silêncio, do tipo que eu reconheço, porque é o silêncio de alguém que sabe que o que está acontecendo é errado e não tem coragem de dizer em voz alta que é errado. E então, o silêncio vira cumplicidade, e a cumplicidade vira o bilhete colado na geladeira. E o bilhete colado na geladeira vira uma ligação às 2h17 da manhã de uma sexta-feira de agosto. Quando chegamos ao apartamento de volta, encontrei na cozinha, colado na porta da geladeira com um ímã de Gramado, comprado em alguma viagem anterior, o bilhete que Cristiane havia deixado para Isabela. Fotografei o bilhete. Dobrei o bloco jurídico, coloquei no bolso e fui preparar o jantar para minha neta. Marcos, Cristiane e Guilherme chegaram no domingo à noite. Eram 19h45. Eu ouvi a chave na fechadura e fui sentar à mesa da cozinha. Coloquei o envelope pardo na minha frente. Marcos entrou primeiro. Parou quando me viu. Cristiane entrou atrás dele, bronzeada com uma sacola de compras de artesanato gaúcho, e também parou. Guilherme entrou por último, já com o celular na mão, e desapareceu pelo corredor sem olhar para nada. Marcos abriu a boca. Pai, abre a correspondência antes de me cumprimentar, eu disse. Empurrei o envelope em direção a ele. Ele olhou para o envelope. Olhou para mim. Pegou o envelope. Dentro estava a petição de guarda de fato de Isabela Fonseca, protocolada na tarde de sábado, na Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Processo número anotado no canto superior direito, todas as provas anexadas em ordem cronológica. Fotografias da parede com a análise de presença de Isabela em cada enquadramento. Datas dos últimos 4 aniversários com descrição dos eventos comparados. Gravação de áudio transcrita do depoimento espontâneo da menina. Cópia do bilhete da geladeira. Registros de ligações do celular de Isabela mostrando as tentativas de contato com os pais entre 21 horas de quinta-feira e 2h12 de sexta. 7 tentativas. 7. Antes de ligar para o avô. Marcos leu em silêncio por 4 minutos e 30 segundos. Eu contei.
Cristiane havia ficado em pé do outro lado da mesa, os braços cruzados, a sacola de artesanato ainda na mão. Quando Marcos terminou de ler e baixou os papéis, ela começou a falar. E eu levantei a mão, um gesto que não era agressivo, era só o gesto de um homem que já ouviu muito e sabe quando ouvir mais não adianta. Cristiane, eu disse com a voz que usava em audiência quando precisava ser muito claro sem ser cruel. Você vai ter muito tempo para falar. Agora não é esse tempo. Ela ficou quieta. Marcos olhou para os papéis. Olhou para mim. Pai, ele disse de novo, mas a palavra saiu diferente desta vez. Saiu menor. Não vim destruir a sua família, eu disse. Vim perguntar por que essa menina tem que perguntar sozinha, por que nunca é escolhida. Marcos não contestou. Não disse que eu estava errado. Não disse que havia uma explicação. Não disse que as coisas eram mais complexas do que eu estava vendo. Ficou em silêncio, mas desta vez era o silêncio de uma pessoa que está chegando, atrasada, numa verdade que já estava lá há muito tempo, esperando ser reconhecida. Mas isso foi só a ponta do iceberg. O que eu havia descoberto naqueles 2 dias em Porto Alegre era suficiente para protocolar a petição. O que eu ainda não sabia, o que viria nas semanas seguintes, nas auditorias, nos depoimentos, nos registros escolares, nos relatórios médicos, nos relatos de professores e colegas, esse seria o tamanho real do que havia sido feito com aquela menina nos últimos 3 anos. E quando eu soubesse tudo, não seria mais sobre uma viagem de Gramado. Seria sobre algo que teria um nome específico num código de lei. Antes de continuar essa história, deixe seu like agora se você quer ver essa menina receber o lugar que merece. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Estou muito curioso para saber quem está acompanhando a valentia de Omar neste momento. Agora sim, vamos continuar. Deixa eu te contar quem é Roberto Fonseca, antes que você decida quem ele deveria ser. Nasci em Franca, no interior paulista, em 1963. Meu pai era sapateiro. Não o tipo de sapateiro que tem uma loja na rua principal e emprega outros sapateiros. O tipo que tem uma bancada no fundo do quintal e conserta o que os outros jogam fora. Aprendi com ele que couro bom dura mais que quem o usou e que trabalho honesto não precisa de letreiro para ser reconhecido. Minha mãe era professora da escola municipal. Ensinava alfabetização há 23 anos quando se aposentou. Nunca ganhou mais do que o suficiente para o mês seguinte e nunca se queixou disso com as palavras que me fariam sentir que faltava algo. Ela queixava de outros modos, no silêncio de quando chegava em casa às 18h30, com os ombros levemente mais baixos do que na saída, na forma como olhava para as roupas das outras crianças, nas fotos da escola como quem faz uma comparação discreta. Mas quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia sim e me dava leite com achocolatado. Fui o primeiro da família a entrar numa universidade federal, Direito na USP Ribeirão Preto, 1982. Entrei com 19 anos e a sensação física de que tinha chegado num lugar onde as palavras pesavam diferente, como se o ar dentro da faculdade contivesse alguma substância adicional que tornava cada frase mais consequente. Talvez fosse só o cheiro de livros novos e a responsabilidade que eles representavam para um filho de sapateiro. Talvez fosse outra coisa. Não importa. Funcionou. Me formei em 1986. Passei no concurso do Ministério Público de São Paulo em 1987. Na primeira tentativa, fato que mencionei exatamente uma vez na minha vida para Margarida no dia em que recebi o resultado, e que ela comemorou com um beijo longo e um almoço de galinha caipira que durou a tarde inteira. Margarida. Ela merece um parágrafo próprio, porque as histórias que acontecem com homens como eu têm sempre uma mulher como ela no centro, mesmo quando o centro não aparece na superfície da narrativa. Margarida Alves Fonseca. Conheci ela em 1984, numa festa de formatura de um colega que nenhum dos dois conhecia bem o suficiente para estar lá, mas que os dois frequentamos por razões distintas que nunca ficaram claras. Ela estudava enfermagem. Tinha cabelos escuros,
olhos que decidiam antes da boca, e uma maneira de discordar das pessoas que era mais honrosa do que a maioria das maneiras de concordar. Nos casamos em 1988. Ela foi comigo para Ribeirão Preto quando assumi o posto na promotoria. Construímos nossa vida naquela cidade, com a seriedade de quem sabe que as coisas boas são construídas devagar. Uma casa, um filho, uma rotina, um conjunto de valores que você repete tanto que deixam de ser escolhas e viram caráter. Marcos nasceu em 1982. Ele tinha 6 anos quando entrei na promotoria e cresceu entendendo, antes de conseguir nomear isso, que o trabalho do pai tinha peso humano. Que os processos que chegavam na mesa não eram papéis, eram crianças, eram famílias, eram histórias que dependiam de alguém fazer a coisa certa. Eu acreditava que ele havia aprendido isso. Durante 32 anos, acreditei nisso. A promotoria me ensinou coisas que a faculdade de Direito não havia me preparado para aprender. A faculdade me ensinou os instrumentos, os artigos, as jurisprudências, os mecanismos processuais, a lógica argumentativa que transforma fatos em narrativa jurídica. A promotoria me ensinou o resto, que o sistema é feito de pessoas, e que pessoas às vezes estão erradas, e que estar errado não é o mesmo que ser mal, mas que ser mal é uma categoria real que existe no mundo e que você aprende a reconhecer com o tempo. Na vara da infância e juventude, o que eu aprendi foi mais específico ainda. Aprendi a olhar para o que não está sendo dito. Crianças raramente nomeiam o que está acontecendo com elas. Elas narram em fragmentos. Um detalhe aqui, uma ausência ali, uma frase que parece inocente, até você colocar do lado das outras frases inocentes e perceber o padrão. O padrão é o processo. Nos meus 28 anos de promotoria, construí processos sobre negligência, sobre abandono, sobre preferência sistemática de um filho sobre outro dentro de uma mesma família. Ajudei a construir a jurisprudência que o Tribunal de Justiça de São Paulo usou em 2003, para reconhecer que o abandono afetivo pode ter consequências legais, não apenas o abandono físico, não apenas a privação material, mas a privação sistemática de presença, de prioridade e de escolha. Não havia como saber naquele momento de 2003 que 20 anos depois eu usaria esse mesmo argumento para proteger minha neta. A vida tem essas ironias. Aprendo a nomeá-las sem amargura. Margarida morreu em 2019. Câncer de pulmão. Ela nunca fumou, o que é o tipo de injustiça que não tem argumento jurídico, só o silêncio diante do qual você se inclina. A doença durou 11 meses. Foram os 11 meses mais longos da minha vida, e os mais honestos. O tipo de honestidade que a proximidade da morte impõe às conversas, que tira o supérfluo e deixa só o que importa. Ela disse, 3 semanas antes de morrer, que estava preocupada com Isabela. Eu perguntei por quê. Ela disse, Roberto, você vê o que eu vejo. Eu disse, vejo. Ela disse, então cuida. Não disse mais nada sobre isso. Não precisou. Margarida sempre falou com a precisão de quem sabe que as palavras têm custo e não quer desperdiçar. Me aposentei em 2020, um ano depois da morte dela. 28 anos de promotoria, 3 condecorações, 247 processos criminais concluídos com condenação, 71 casos de guarda resolvidos com impacto mensurável na vida das crianças envolvidas. Saí com a cabeça em ordem e o coração no lugar onde as coisas difíceis ficam quando você aprende a não deixá-las te destruir. Fui morar sozinho na casa de Ribeirão Preto, onde criei Marcos. Uma casa de 300 metros quadrados num bairro residencial tranquilo, com jardim na frente, área de serviço no fundo e uma biblioteca que Margarida ajudou a montar ao longo de 31 anos de casamento. 12.000 volumes. Ela brincava que era a única pessoa no Brasil que havia lido todos eles, o que era mentira, mas era uma mentira gentil. Nos 2 anos seguintes à aposentadoria, fui a Porto Alegre 6 vezes para ver Marcos e a família. Em cada visita, observava a Isabela com o olhar treinado de décadas, não com a paranoia de quem procura problema,
mas com a atenção de quem sabe como o problema se parece quando ainda está no início. E o que eu via a cada visita me deixava mais quieto. Isabela havia chegado à família em 2016 com 2 anos de idade. O processo de adoção havia durado 19 meses, prazo relativamente curto para os padrões brasileiros, resultado de uma combinação de boa assessoria jurídica, perfil de família estruturada e a eficiência específica de quem conhece o sistema por dentro. Eu havia acompanhado o processo de longe, oferecendo orientação quando solicitado, tomando o cuidado de não interferir a ponto de criar conflito de interesses. Na cerimônia de adoção no cartório, Marcos havia chorado. Cristiane havia sorrido. Guilherme, então com 6 anos, havia ficado com a expressão de quem está processando uma informação grande demais para o tamanho que tinha. E Isabela, 2 anos, cabelos escuros em cachinhos, olhos grandes e levemente desconfiados, o tipo de olhar que crianças adotadas desenvolvem antes de aprender que o novo lugar é seguro, havia ficado quieta no colo de Marcos, olhando em volta, tentando calcular. Levou 3 visitas para ela me aceitar de perto. Na 4ª veio sentar no meu colo espontaneamente, sem ser convidada. Desde aquele dia, ela era minha neta como o sol é o sol, não porque alguém decidiu que era, mas porque era. Os sinais, quando olho para trás com a clareza que a distância oferece, estavam lá desde 2020. Não eram sinais grandes, não eram sinais do tipo que aparecem em processos criminais, denúncias, marcas visíveis, registros de ocorrência. Eram sinais do tipo que só quem sabe procurar consegue ver. A textura do tecido antes do rasgo. Na visita de julho de 2020, observei que Isabela havia sido a única criança sem um figurino personalizado na festa junina da escola. Guilherme havia chegado com chapéu de palha bordado e camisa xadrez comprada em loja especializada. Isabela havia chegado com uma saia rodada comprada no Mercadão e uma fita no cabelo. Não era humilhação, era descuido. E descuido sistemático é uma categoria com nome. Na visita de dezembro de 2020, observei que os presentes de Natal tinham diferença de valor que não poderia ser explicada por diferença de idade ou necessidade. Guilherme havia recebido um videogame. Isabela havia recebido um conjunto de canetinhas e um livro de colorir. Não registrei essas observações formalmente. Ainda não. Registrei internamente no arquivo mental que um promotor mantém sem perceber, porque é o jeito como o cérebro funciona depois de décadas treinado para isso. Em 2021, Margarida já havia morrido e eu visitei Porto Alegre em fevereiro e em outubro. Em fevereiro, Isabela me perguntou, enquanto fazíamos um quebra-cabeça no quarto dela, se eu achava que ela parecia diferente de Guilherme. Perguntei o que ela queria dizer com diferente. Ela disse: "As pessoas sempre ficam olhando para ele quando a gente sai junto. Para mim, não." Ela tinha 7 anos. 7 anos, e já havia percebido que ocupava menos espaço na atenção das pessoas ao redor do que o irmão. Disse a ela que cada pessoa ocupa um espaço diferente, que alguns espaços são mais barulhentos e outros são mais profundos, e que os espaços profundos duram mais tempo. Ela pensou um momento e disse: "Você acha que eu sou um espaço profundo?" Disse que sim. Ela voltou para o quebra-cabeça e não falou mais nisso, mas eu fui para o banheiro, fechei a porta, fiquei 2 minutos em frente ao espelho e então lavei o rosto com água fria e voltei para o quebra-cabeça. Em outubro de 2021, tive a primeira conversa direta com Marcos sobre o assunto. Não da forma que deveria ter tido, não com documentos na mesa e provas organizadas, o que seria prematuro, mas de forma direta o suficiente para que ele soubesse que eu havia percebido. Saímos para tomar café os dois num sábado de manhã. Escolhi um café no centro, longe do apartamento, longe de Cristiane e das crianças. O tipo de ambiente neutro que um promotor escolhe quando quer uma conversa honesta. Disse a ele que estava preocupado com Isabela. Ele disse que Isabela estava bem. Disse que o que eu havia observado nas últimas visitas me indicava que ela estava ocupando um lugar diferente na família do que Guilherme ocupava. Ele ficou quieto por um momento.
Então disse que as crianças eram diferentes, que Guilherme era mais extrovertido, mais fácil de incluir em planos, que Isabela era mais introvertida, que às vezes preferia ficar em casa. Perguntei se era ela que preferia, ou se era o padrão criado ao redor dela que havia tornado o ficar em casa a opção mais disponível. Ele olhou para o café. Disse: "Pai, a gente está fazendo o melhor que pode." Disse: "Eu sei que está. Mas o melhor que pode nem sempre é o suficiente." Ele não respondeu a isso. Pagamos a conta e voltamos para o apartamento em silêncio. Naquela noite, começou a chover em Porto Alegre. Uma chuva de outubro, grossa e sem pausa. Fiquei na janela do quarto de hóspedes olhando a água escorrer pelo vidro e pensei em Margarida dizendo: "Roberto, você vê o que eu vejo." Eu via. Mas ainda não era o momento de agir. O momento veio em agosto de 2022. Nos 2 dias que passei em Porto Alegre depois da ligação de madrugada, fiz muito mais do que observar a parede de fotografias e ouvir o relato de Isabela sobre a viagem de Gramado. Fiz o que um promotor faz. Montei o caso. Comecei pelo óbvio, que é sempre onde os casos mais sólidos começam: os registros públicos disponíveis. O histórico escolar de Isabela estava digitalizado no portal da escola particular que ela frequentava, uma escola de prestígio no bairro Três Figueiras, mensalidade de R$ 2.300, escolhida por Marcos e Cristiane com o cuidado de quem quer que o filho tenha o melhor, desde que o filho em questão seja o filho que eles têm em mente quando pensam na palavra. Solicitei à diretora da escola, no sábado de manhã, uma reunião informal. Disse que era o avô de Isabela Fonseca, que estava em Porto Alegre e queria conversar sobre o desempenho escolar da neta. A diretora, uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos tingidos de vermelho escuro, óculos de grau na ponta do nariz, me recebeu com a cordialidade que escolas particulares reservam para avós de mensalidade em dia. E então, à medida que a conversa avançou, a cordialidade foi sendo substituída por algo que eu reconheci: o desconforto de alguém que tem informações que gostaria de compartilhar, mas não sabe se deve. Deixei o espaço para isso. Em 28 anos de promotoria, aprendi que a coisa mais poderosa que um entrevistador pode fazer é criar silêncio e não preenchê-lo. As pessoas preenchem silêncio, é instintivo, e no preenchimento é que a verdade aparece. A diretora disse que Isabela era uma aluna excelente, notas acima da média em todas as disciplinas, professores que a descreviam como atenta, cuidadosa e com vocabulário avançado para a idade. Disse que isso não me surpreendia. Ela fez uma pausa. Então disse que havia uma observação que havia chegado ao seu conhecimento no ano anterior, por parte da professora do 3º ano, que ela não sabia se era pertinente compartilhar. Disse que era pertinente. Ela disse que a professora havia notado em outubro do ano anterior que Isabela havia chegado à escola em 3 ocasiões consecutivas sem o lanche da manhã, sem a água e com o uniforme lavado, mas com uma mancha na manga que não havia saído completamente. Em uma dessas ocasiões, a professora havia perguntado se estava tudo bem em casa. Isabela havia dito que sim. Havia pausa. Depois havia dito: "Minha mãe teve muita coisa para fazer nessa semana." A diretora disse que a escola havia entrado em contato com os pais. Cristiane havia respondido que a situação havia sido pontual e que não se repetiria. Não havia repetido, pelo menos não de forma visível, mas a professora havia registrado no diário da turma, como era protocolo, e esse registro estava disponível se necessário. Pedi a cópia. A diretora me forneceu com o cuidado formal de quem sabe que está entregando um documento que pode ter peso em algum momento futuro e que prefere entregar voluntariamente a ser convocada para entregá-lo compulsoriamente. Ela era uma mulher inteligente. A segunda prova concreta veio de um lugar que eu não havia antecipado. A própria Cristiane. Não diretamente. Indiretamente, através da rede social dela, que estava configurada como público parcial, visível para amigos de amigos, categoria na qual eu me enquadrava desde que Marcos nos havia adicionado mutuamente em 2018. Passei a tarde do sábado, enquanto Isabela dormia a sesta,
percorrendo o histórico de publicações de Cristiane dos últimos 3 anos. O que encontrei não era prova de crueldade. Era prova de algo mais sutil e, juridicamente falando, mais relevante. Prova de padrão. 342 publicações ao longo de 36 meses. Guilherme aparecia em 287 delas. Aniversários, formaturas, jogos de futebol, viagens, almoços de família, fotos aleatórias de um menino feliz que sabia que havia uma câmera e que a câmera era para ele. Isabela aparecia em 31. Fiz a conta 2 vezes porque não quis aceitar na primeira. 31 de 342. Menos de 10%. E nas 31 em que aparecia, 15 eram fotos de grupo, onde Isabela estava presente, mas não era o foco. 8 eram fotos de Isabela com Guilherme, onde a legenda mencionava Guilherme pelo nome, e Isabela aparecia como os filhos no plural. 5 eram fotos de Isabela sozinha, todas tiradas nos aniversários da menina, todas com legendas curtas. Aniversário da Isa, 7 anos. Em contraste com as legendas longas e emotivas que acompanhavam as fotos de aniversário de Guilherme. 3 eram fotos onde Isabela aparecia em primeiro plano, com legenda que a mencionava diretamente. 3 de 342. Fiz print de tudo. Organizei por data. Criei uma planilha no celular com a contagem por mês e por categoria. O gravador digital naquela tarde ficou perto de mim enquanto eu trabalhava, no bolso da camisa. Não porque havia algo a gravar, estava sozinho na sala. Mas porque o hábito de ter o gravador perto, quando você está construindo um caso, é o tipo de hábito que você desenvolve depois de ser pego sem ele uma vez em 28 anos, e que nunca mais abandona. A terceira prova, a que transformou um conjunto de observações preocupantes numa narrativa jurídica sólida, veio de Isabela, não de forma planejada, não de forma que eu pudesse ter antecipado ou manipulado. Veio da forma como as verdades mais importantes sempre vêm das crianças. Espontaneamente, no meio de outra conversa, embutida numa frase que parece menor do que é. Era domingo à tarde. Estávamos voltando do Parque Moinhos de Vento. O sorvete dela já quase acabado. O café meu já havia muito esfriado. O gravador estava ligado no bolso da calça desde o momento em que saímos do apartamento. Isabela estava me contando sobre uma colega de sala chamada Beatriz, que havia ganho um cachorrinho de aniversário. Eu estava ouvindo com a atenção completa que crianças merecem quando estão contando coisas que importam para elas. E então, sem transição, sem aviso, com a naturalidade absoluta de quem não está sendo particularmente revelador, ela disse: "Vovô, quando a Beatriz foi para a casa da avó no feriadão passado, a mãe dela ficou ligando toda hora para saber se estava tudo bem. Ficou com saudade. Disse que isso era bonito. Ela disse, pausa. Então, eu fico me perguntando como é isso. Disse, como é o quê, minha filha? Ela disse, como é a mãe ligar porque ficou com saudade. Não disse nada por um momento. Ela continuou, ainda no mesmo tom de quem está simplesmente pensando em voz alta. Quando minha mãe vai para algum lugar sem mim, ela não liga. Mas quando o Guilherme fica, ela liga. Disse, você sabe disso porque você estava lá quando ela ligou para o Guilherme? Ela disse, sim, no carnaval. Eles foram para a praia e eu fui para a casa da Dona Teresa. Minha mãe ligou para o Guilherme 3 vezes no primeiro dia. Disse, e para você? Ela disse, para mim não precisou. Eu estava com a Dona Teresa. Disse a ela que a Dona Teresa era uma pessoa ótima. Ela concordou, com seriedade. Depois terminou o sorvete e perguntou se podíamos passar na padaria para comprar pão de queijo. Compramos pão de queijo. E eu levei no bolso, junto com o gravador, uma das cenas mais devastadoras que já presenciei. E presenciei muita coisa em 28 anos de vara da infância. A diferença foi que desta vez não era uma criança de um processo. Era minha neta. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, sentei no escritório de Marcos. Ele me havia cedido o apartamento enquanto estava em Gramado. E liguei para o único homem que eu sabia que precisava ligar. Dr. Henrique Caetano Melo, 63 anos.
advogado especializado em direito de família e sucessões, com experiência específica em casos de guarda envolvendo adoção. Nós havíamos trabalhado juntos em 17 processos ao longo da minha carreira na promotoria. Ele do lado da defesa, eu do lado da acusação. E nos dois lados o respeito mútuo de quem entende que o sistema funciona quando os dois lados são competentes. Eram 21 horas quando liguei. Ele atendeu no segundo toque. Roberto, ele disse com a voz de quem reconhece o número e já está calculando por que a ligação está chegando a essa hora. Henrique, eu disse, preciso de você como advogado, não como colega. Silêncio de 2 segundos. Me conta. Contei tudo, em detalhe, em ordem cronológica, com os números específicos. Os 14 quadros, os 2 enquadramentos, as 342 publicações, as 31 aparições, os 3 primeiros planos, os depoimentos de Isabela, os registros da escola, o bilhete da geladeira, as 7 tentativas de ligação antes da madrugada. Henrique ouviu tudo sem interromper. Essa era uma das qualidades que faziam dele um advogado excepcional. A capacidade de escutar um relato inteiro antes de começar a analisá-lo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por aproximadamente 15 segundos. Então disse, Roberto, você está me descrevendo abandono afetivo parcial com discriminação intrafamiliar baseada em origem. Disse, sei o que estou descrevendo. Quero saber o que podemos fazer. Ele disse, podemos fazer bastante. A questão é o tempo e a estratégia. Disse, tenho tempo. Fale-me da estratégia. Ficamos na linha por 2 horas e 40 minutos. Quando desligamos, eu tinha um mapa. O que Henrique e eu desenhamos naquela noite não era vingança. Era uma operação cirúrgica. A distinção importa. Vingança é emocional. Tem como objetivo fazer o outro sentir o que você sentiu. Operação cirúrgica tem como objetivo remover o problema e preservar o que é saudável. Uma operação cirúrgica bem executada não deixa a ferida desnecessária, deixa a cicatriz menor possível e o resultado mais limpo possível. Nosso objetivo primário era simples: garantir que Isabela tivesse um ambiente onde fosse a escolha, não o remanescente. Onde fosse o centro, não a borda da fotografia. Nosso objetivo secundário era garantir que isso acontecesse dentro do arcabouço legal brasileiro, de forma suficientemente sólida para resistir a qualquer contestação. O instrumento principal seria a petição de guarda de fato, baseada nos artigos 1583 e seguintes do Código Civil, e nos artigos 28 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A guarda de fato é reconhecida pela jurisprudência brasileira quando existe convivência estável, e o guardião de fato demonstra capacidade de oferecer à criança condições superiores de desenvolvimento, afetivo, material e educacional. Eu tinha 72 anos de expectativa de vida, aposentadoria do Ministério Público de São Paulo, imóvel próprio quitado em Ribeirão Preto, histórico profissional de 28 anos de vara da infância. Qualquer assistente social que me avaliasse como candidato a guardião, de fato chegaria à mesma conclusão antes do fim do relatório. O que eu precisava demonstrar não era minha capacidade, era o padrão de omissão afetiva que justificava a intervenção. Henrique sugeriu que eu passasse os 2 dias em Porto Alegre documentando ativamente, que era exatamente o que eu já estava fazendo, e que, ao retornar a Ribeirão Preto, ele iniciaria o processo de coleta formal de documentos, histórico escolar completo dos últimos 3 anos, registros médicos de Isabela e Guilherme para comparação de frequência de consultas, declarações de renda de Marcos e Cristiane, levantamento de patrimônio familiar. Mas havia um elemento estratégico adicional que Henrique chamou de teatro social, e que eu, conhecendo o ambiente, reconheci imediatamente como a peça mais importante do plano. Nos meses que se seguissem à petição, enquanto o processo corresse na vara da infância de Porto Alegre, eu não poderia demonstrar nenhum sinal de conflito aberto com Marcos e Cristiane. Não poderia dar a eles a oportunidade de construir uma narrativa de avô controladore
ou interferência indevida de terceiro na dinâmica familiar. Tinha que parecer para quem olhasse de fora que as coisas estavam seguindo o caminho natural de uma família que discute seus problemas internamente. E então, quando a petição chegasse às mãos deles, quando o envelope pardo pousasse na mesa da cozinha, o elemento surpresa seria total. Não haveria tempo para construir resposta. Não haveria narrativa alternativa previamente estabelecida. Só os documentos, as datas, as fotografias e a gravação. Eu passei os 2 dias em Porto Alegre, fazendo exatamente o que pareceria para qualquer observador externo. Um avô preocupado, que havia vindo visitar a neta em ausência dos pais, passear no parque, comer sorvete, fazer as coisas normais que avós fazem. Enquanto, simultaneamente, construía o dossiê mais detalhado que já montei na minha vida, e construí muitos. A petição foi protocolada no sábado à tarde, 26 horas depois do meu desembarque em Porto Alegre. Protocolo número 2022-0847-VIJNF, Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Pedido de guarda de fato de menor Isabela Fonseca, requerente Roberto Alves Fonseca. CPF anotado. Advogado constituído Henrique Caetano Melo, OAB-SP, número registrado. Henrique havia trabalhado no sábado. Isso diz tudo o que precisa ser dito sobre o tipo de advogado que ele é. Quando Marcos leu a petição sentado à mesa da cozinha naquela noite de domingo, e quando Cristiane ficou em pé, com os braços cruzados tentando processar o que estava acontecendo, eu observei os dois com a atenção de quem passou décadas lendo linguagem corporal em salas de audiência. Marcos leu devagar, linha a linha. O queixo foi caindo gradualmente, à medida que os parágrafos avançavam. Não de dramatismo, mas do peso específico de quem está lendo uma narrativa sobre si mesmo, escrita por alguém que observou de perto e com precisão. Cristiane não leu. Não havia papéis para ela. Mas ela lia Marcos lendo, e o rosto dela passou por várias expressões que eu cataloguei mentalmente. Raiva, depois indignação, depois um lampejo de reconhecimento que ela apagou rapidamente, depois raiva de volta, desta vez mais firme, porque construída sobre a defesa. Quando Marcos terminou de ler e disse meu nome, aquele pai que saiu menor do que o normal, eu disse o que havia planejado dizer. Não vim destruir a sua família. Vim perguntar por que essa menina tem que perguntar sozinha, porque nunca é escolhida. Não disse mais do que isso. Não precisava. O silêncio que se seguiu foi o silêncio de alguém que sabe, no fundo, que a resposta para a pergunta é não tenho resposta. E que não tenho resposta é a pior coisa que um pai pode ser quando se trata de um filho. Cristiane disse, depois de um momento longo, que eu havia invadido a privacidade da família. Que havia chegado sem aviso e ficado mexendo nas coisas de casa. Que aquilo era uma violação. Disse a ela com a calma que vem de décadas de sala de audiência, que eu havia chegado porque minha neta havia ligado às 2h17 da manhã e que tudo o que havia documentado estava disponível publicamente ou havia sido fornecido voluntariamente pela própria Isabela. Que a ata notarial que formalizara a gravação do depoimento da menina havia sido lavrada com todos os requisitos legais. Que a cópia dos registros escolares havia sido fornecida pela própria escola. Que as fotografias das redes sociais de Cristiane estavam em perfil com configuração de visibilidade que incluía amigos de amigos, categoria na qual eu me enquadrava. Não havia violação de privacidade, havia documentação. Cristiane ficou quieta. Marcos olhou para a mesa. Perguntei se haveria necessidade de avançar para a audiência ou se havia uma conversa mais produtiva a ser tida antes disso. Marcos disse, com a voz de alguém que está chegando num lugar que deveria ter chegado antes. Pai, o que você quer? Disse. Quero que ela seja escolhida. Ficamos em silêncio por um momento. Então disse, se você não consegue fazer isso, eu consigo. E estou disposto a provar isso para um juiz. Naquela noite, Marcos não dormiu. Eu sei porque ouvi os passos dele no corredor às 2 da manhã. O mesmo horário em que a filha havia ligado para mim 48 horas antes. Existe uma poesia cruel nessa simetria que eu percebi e não comentei.
Mas foi aí que eu percebi o tamanho real do que estava em jogo. Não era só gramado, não era só a viagem de fim de semana de um agosto frio. Era um padrão de 3 anos, acumulado gota a gota, normalizado ao ponto de se tornar invisível para quem estava dentro. E para que o padrão parasse, não bastava uma conversa, não bastava uma petição. Era preciso que o sistema, o mesmo sistema a que eu havia dedicado 28 anos da minha vida, fizesse o que foi criado para fazer: proteger quem não consegue se proteger. O que veio depois foi ainda pior do que eu havia imaginado. E eu havia imaginado bastante. A audiência foi marcada para 20 dias depois do protocolo da petição. Nesse intervalo, Henrique e eu trabalhamos com a precisão de um relojoeiro suíço. Cada peça do processo encaixada no lugar exato, cada documento catalogado, cada testemunha preparada, cada argumento jurídico construído sobre a jurisprudência mais sólida disponível. Mas os 20 dias também foram o período em que Marcos e Cristiane se mobilizaram. Eu esperava isso. Esperava, inclusive, que se mobilizassem bem, porque Marcos havia se formado numa boa faculdade de Direito, trabalhava num escritório respeitado e tinha acesso a advogados de qualidade. O que eu não havia antecipado completamente era o ângulo específico que eles escolheriam. O advogado deles foi um homem chamado Dr. Fábio Valentim, 51 anos, especialização em direito de família, reputação sólida no Tribunal Gaúcho, o tipo de profissional que cobra honorários que não são baratos e que são cobrados porque são justificados. Henrique o conhecia. Me disse que era competente. A estratégia do Dr. Valentim foi clara desde o primeiro momento. Construir a narrativa de que eu era um avô enlutado, que havia perdido a esposa 3 anos antes, que havia me aposentado compulsoriamente de uma carreira intensa e que estava projetando na neta a necessidade de preencher o vazio deixado por essas perdas. Que minha preocupação era real, mas minha interpretação era distorcida pela lente do luto não processado e da solidão pós-aposentadoria. Era uma estratégia inteligente. Não era maliciosa, era apenas inteligente. E o que a tornava particularmente perturbadora é que continha elementos verdadeiros. Eu havia perdido Margarida 3 anos antes. Eu havia me aposentado. Eu estava sozinho em Ribeirão Preto, com 12.000 livros e um jardim que crescia mais devagar do que eu gostaria. A questão é que a narrativa do adversário não precisava ser mentira para ser errada. Precisava apenas ser insuficiente. E ela era insuficiente, porque omitia os números. E os números eram exatos. Nos 10 primeiros dias após o protocolo, Henrique trabalhou em 3 frentes simultâneas. A primeira era a ampliação do dossiê. Além dos documentos que eu havia coletado nos 2 dias em Porto Alegre, ele adicionou certidão de matrícula e histórico escolar completo de Isabela e de Guilherme nos últimos 3 anos, mostrando as diferenças na frequência de atividades extracurriculares. Guilherme havia participado de futebol, natação e inglês no contraturno. Isabela havia participado apenas de reforço escolar no primeiro semestre de 2021, atividade cancelada no segundo semestre por questão de logística familiar, segundo comunicado da própria escola. Declaração da professora do 3º ano, formalizando por escrito o que havia narrado verbalmente na reunião do sábado. Extrato comparativo das festas de aniversário dos 2 filhos, reconstituído a partir das publicações nas redes sociais e dos registros disponíveis. A segunda frente era a coleta de depoimentos de testemunhas externas. Pessoas que haviam convivido com a família e que podiam corroborar o padrão documentado. A diretora da escola, que aceitou depor, uma professora de educação física que havia observado Isabela durante 2 anos letivos e que tinha registros específicos de momentos em que a menina havia ficado de fora de atividades por falta de material. Material que existia para Guilherme, mas que Isabela não havia recebido. E, mais importante, a própria Dona Teresa. Dona Teresa Caldas, 68 anos, moradora do andar de cima do apartamento de Marcos há 7 anos. Uma mulher que havia cuidado de Isabela em pelo menos 14 ocasiões ao longo dos últimos 3 anos,
dados os seus próprios registros em agenda de papel, cuidadosamente anotados porque Dona Teresa era desse tipo de pessoa. 14 ocasiões em que Guilherme havia acompanhado os pais e Isabela havia ficado com a vizinha. Henrique perguntou se ela estava disposta a prestar depoimento. Ela disse: "Doutor, eu estava esperando alguém perguntar isso." A terceira frente era a mais delicada, a análise pericial. Henrique havia solicitado ao juízo, no próprio texto da petição, a realização de avaliação psicossocial de Isabela por psicóloga do quadro do tribunal, com o objetivo de avaliar o impacto do padrão de tratamento diferenciado no desenvolvimento emocional da menina. Esse pedido foi deferido pelo juiz da Vara da Infância, Dr. Marcelo Andrade Lima, 47 anos, 15 anos de experiência na vara, reputação de rigor e de sensibilidade bem calibrada, em 3 dias. A avaliação seria realizada por 2 psicólogas forenses, designadas pelo tribunal em 2 sessões separadas, sem a presença dos pais ou do avô. Eu havia solicitado esse pedido por razões que eram simultaneamente estratégicas e genuínas. Estratégicas porque o laudo pericial independente é a peça mais difícil de contestar num processo de guarda. Genuínas porque eu queria saber, de forma profissional e independente, o que Isabela estava carregando, o que o padrão de 3 anos havia feito com ela internamente. O laudo chegou 12 dias depois do protocolo da petição. Tinha 23 páginas. Henrique me ligou quando recebeu. A voz dele estava controlada. A voz de um profissional que sabe que precisa manter o profissionalismo, mesmo quando o conteúdo do que está comunicando não é fácil de comunicar. Disse: "Roberto, o laudo confirma o que você documentou, mas vai além." Perguntei: "Quanto além?" Ele disse: "As psicólogas identificaram padrão consistente com o que a literatura especializada chama de vinculação insegura ansiosa, derivada de tratamento diferenciado intrafamiliar." Em linguagem simples, Isabela construiu uma estratégia de adaptação que consiste em não criar expectativas para não sentir a frustração de não ser escolhida. Ela já aprendeu, aos 9 anos, a não esperar. Fiquei em silêncio por um momento. Disse: "Qual é a recomendação do laudo?" Ele disse: "Ambiente de referência estável com figura de apego primário consistente." Em linguagem mais direta ainda, ela precisa de alguém que a escolha de forma previsível, repetida e incondicional. Disse: "Isso é exatamente o que vou oferecer." Ele disse: "Eu sei. E agora o laudo diz isso também." 6 dias antes da audiência, recebi uma ligação de Marcos. Era a primeira vez que ele ligava desde aquela noite da cozinha. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira, o que me disse que ele não havia dormido bem. Marcos sempre evitou ligar antes das 9 quando podia. Disse meu nome quando atendi. Depois ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Pai, eu preciso conversar com você antes da audiência." Disse: "Estou ouvindo." Ele disse: "Não por telefone, presencialmente. Combinamos para o dia seguinte, numa terça-feira, num café em Porto Alegre. Peguei o voo das manhãs de Ribeirão Preto. Chegamos os 2 antes do horário marcado. O que foi por si só um comunicado de que nenhum dos 2 estava dormindo como deveria. Marcos estava diferente das últimas vezes que o havia visto. Mais velho, de um modo que não tinha a ver com o tempo, mas com o peso do que carregava. Os ombros ligeiramente curvados, a barba de 3 dias que não era estética, era negligência. Pedimos café. Ficamos em silêncio enquanto o garçom se afastava. Então ele disse: "Eu li o laudo." Disse: "Eu sei. Henrique me comunicou que vocês tiveram acesso." Ele disse: "Roberto." E então parou porque havia começado a usar meu nome como os filhos usam o nome dos pais, quando a palavra pai ficou pequena para o que precisa ser dito. O laudo descreve minha filha como uma criança que aprendeu a não criar expectativas. Disse: "Sim." Ele disse: "Eu fiz isso." Não disse nada. Ele disse: "Cristiane e eu fizemos isso, não intencionalmente. Mas intenção não é o que importa quando você está lendo 23 páginas sobre o que aconteceu com a sua filha." Disse: "Não. Intenção não é o que importa." Ficamos em silêncio por um momento.
Então ele disse, com a voz de alguém que está chegando numa conclusão que custou caro e que não pode ser desfeita depois de pronunciada: "Você pode oferecer a ela o que eu falhei em dar." Disse: "Marcos." Ele disse: "Deixa eu terminar. Por favor." Pausa. "Você pode oferecer a ela o que eu falhei em dar. Consistência. Prioridade. Um lugar no centro da foto." Dessa vez, fui eu que fiquei em silêncio. Ele disse: "Eu vou declarar na audiência que consinto com a guarda. Cristiane ainda não chegou lá. Mas eu cheguei." Perguntei: "Você tem certeza?" Ele disse: "Tenho a certeza que se tem quando você fez a coisa errada e consegue ver isso claramente pela primeira vez." Pediu outro café. Passamos mais 40 minutos naquele café, os dois, sem falar de processo, sem falar de documentos ou laudos ou petições. Falamos de Margarida, de Franca, de uma manhã de 1990, em que ele havia quebrado o vidro do vizinho jogando bola e havia vindo me contar antes que eu descobrisse por outra via. E eu havia dito: "Isso é o que faz de você um homem honesto." Quando nos despedimos, ele me abraçou. Não havia nos abraçado em muito tempo. Não contei os anos porque não queria saber. A audiência aconteceu numa terça-feira de setembro de 2022, na Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, às 14 horas da tarde. A sala era do tipo que eu conhecia de memória. Iluminação fluorescente, cadeiras de plástico cinza nas laterais para as partes, mesa comprida ao centro para o juiz e os advogados, uma bandeira do Brasil levemente torta no canto. O tipo de sala que não tenta parecer o que não é. Eu estava sentado ao lado de Henrique. Do outro lado da mesa, Marcos e Cristiane, com o Dr. Valentim ao lado deles. Cristiane havia chegado com um tailleur azul marinho que disse, sem palavras, que ela havia se preparado para uma batalha. O rosto estava fechado. Os braços, mesmo quando estavam repousando sobre a mesa, tinham a tensão de quem está segurando algo. Marcos chegou com terno cinza e a expressão de quem já tomou uma decisão e está esperando o momento de pronunciá-la. O Dr. Andrade Lima abriu a sessão com a formalidade de costume. Identificação das partes, leitura do objeto do processo, confirmação de que todos haviam recebido o laudo pericial. Então, abriu para as manifestações das partes. O Dr. Valentim falou primeiro. Construiu com competência a narrativa que eu havia antecipado: avô enlutado, luto não processado, projeção afetiva, interpretação distorcida de dinâmica familiar normal. Citou jurisprudência, boa jurisprudência, devo reconhecer, sobre a primazia da família nuclear nas decisões de guarda. Disse que minha presença na vida de Isabela era bem-vinda e necessária, mas que transferir a guarda para o avô, sem necessidade comprovada, contrariava o melhor interesse da criança. Henrique respondeu com os números. Simplesmente os números, na ordem exata, com as datas, com as porcentagens, com as citações diretas do laudo pericial. 23 páginas de análise psicológica independente não são contrariáveis com um argumento sobre luto. São contrariáveis com 23 páginas de análise psicológica alternativa, e o Dr. Valentim não as tinha. Depois, Henrique disse: "Com a devida permissão do Dr. Andrade Lima, o requerente tem uma declaração breve que gostaria de fazer diretamente ao juízo." O juiz concordou. Fiz o que havia feito em 28 anos de sala de audiência. Fui direto, sem drama, sem retórica. Só os fatos e o que eles significavam. Disse que não estava ali para destruir uma família. Disse que estava ali porque minha neta havia ligado às 2h17 da manhã com a voz de quem já não tem energia para chorar. Disse que estava ali porque o laudo pericial produzido por profissionais independentes havia confirmado que uma criança de 9 anos havia aprendido a estratégia de não criar expectativas para não sentir a dor de não ser escolhida. Disse que um adulto que passa a vida sem criar expectativas é alguém que nunca vai se decepcionar e também nunca vai tentar nada que valha a pena. Disse que não podia aceitar isso para minha neta. Disse que tinha uma casa, uma estabilidade, um histórico de 33 anos dedicados ao bem-estar de crianças. E, o que mais importava, a disposição plena de colocar Isabela no centro de cada decisão que tomasse enquanto vivesse. Terminei. Voltei a sentar.
O doutor Andrade Lima ficou em silêncio por um momento. Então olhou para Marcos. O senhor deseja fazer alguma declaração? Marcos se adiantou ligeiramente na cadeira. Desejo, ele disse. Doutor Valentim colocou a mão no braço de Marcos. O gesto discreto de um advogado que está sinalizando precaução. Marcos olhou para a mão. Depois, olhou para o juiz. Meu pai pode oferecer à minha filha o que eu falhei em dar. Ele disse com a voz firme do tipo que é firme, porque foi ensaiada várias vezes até ficar firme. Consinto com a guarda. O silêncio que se seguiu durou aproximadamente 4 segundos. Cristiane virou para Marcos com uma expressão que não era raiva. Era o impacto de alguém que não havia sido informada previamente e que estava processando a informação em tempo real. Dr. Valentim ficou imóvel. Eu olhei para a bandeira levemente torta no canto. O Dr. Andrade Lima fez algumas anotações. Depois disse que, considerando o consentimento de um dos genitores, o laudo pericial independente e o histórico documentado apresentado pelo requerente, o juízo concedia a guarda de fato de Isabela Fonseca ao avô paterno Roberto Alves Fonseca, com visitação quinzenal dos pais, mediante agenda prévia acordada entre as partes. A guarda foi concedida naquela tarde. Eram 16h22, quando Henrique me cumprimentou com um aperto de mão firme e o olhar de quem sabe que fez o trabalho certo. Eram 16h25, quando Cristiane saiu da sala sem olhar para mim. Eram 16h31, quando Marcos me abraçou no corredor, brevemente, sem dizer nada. Eram 16h45, quando peguei o carro e fui buscar Isabela na escola, onde ela estava esperando na sala da diretora, porque havia sido antecipadamente comunicada de que eu passaria para buscá-la depois da reunião do vovô. Quando me viu na porta, ela fez a mesma coisa de antes. Ficou quieta 2 segundos, olhou para o lado e então veio em minha direção. Não perguntei se ela sabia o que havia acontecido. Disse apenas, vamos embora. Ela pegou a mochila e saiu comigo. No carro, depois de fechar o cinto de segurança com a seriedade que as crianças colocam em tarefas mecânicas quando estão pensando em outra coisa, ela perguntou, vovô, a gente vai para Ribeirão Preto? Disse, vamos. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, posso levar a minha almofada de unicórnio? Disse, pode levar tudo o que quiser. Ela disse, tudo? Disse, tudo. Ela disse, então tudo bem. E colocou a cabeça encostada no vidro da janela e ficou olhando a cidade passar. Nos 3 meses que se seguiram à audiência, o processo de transição de Isabela para Ribeirão Preto aconteceu com a gradualidade que o juízo havia determinado e que eu, pessoalmente, teria recomendado mesmo sem a determinação judicial. Crianças não transitam bem em rupturas abruptas, mesmo quando a ruptura é para um lugar melhor. O que elas precisam é de uma sobreposição. O novo começa antes que o antigo termine, de forma que o terreno novo já tenha alguma familiaridade antes que o terreno antigo desapareça completamente do mapa. Passamos setembro fazendo visitas a Ribeirão Preto. Uma de 4 dias, uma de 6 dias, uma de 10 dias durante as férias de outubro. Em cada visita, Isabela ia se instalando mais. Uma gaveta aqui, um livro ali, o shampoo no banheiro de hóspedes, que gradualmente passou a ser chamado por ela de o meu banheiro, sem cerimônia e sem que eu comentasse. Em novembro, ela transferiu a matrícula para uma escola em Ribeirão Preto. Escola pública, porque eu acredito em escola pública, com a convicção de quem foi educado em escola pública e que viu o que a escola pública brasileira é capaz quando é financiada e cuidada como merece. O primeiro dia de aula foi numa segunda-feira de novembro frio. Levei ela de carro. Fui com ela até a porta da sala. Apertei a mão dela uma vez. Ela entrou sem olhar para trás. Essa foi a primeira vez que eu soube, com a certeza que os fatos concretos oferecem, que ela ia ficar bem. O confronto que eu havia antecipado com Cristiane aconteceu em outubro, por telefone. Não foi o confronto que ela havia planejado. Foi o confronto que aconteceu quando uma pessoa que está com raiva encontra do outro lado da linha alguém que não tem raiva para devolver. Ela disse que eu havia destruído o casamento dela. Disse que não havia destruído nada,
que o que existia havia simplesmente ficado visível. Ela disse que Marcos havia pedido o divórcio depois da audiência. Disse que lamentava. Ela disse que eu havia calculado tudo para que isso acontecesse. Disse: Cristiane, calculei para que Isabela tivesse um lugar seguro. O que aconteceu com o seu casamento foi consequência de escolhas que vocês dois fizeram antes de eu aparecer com um envelope pardo. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: Ela não era minha filha de verdade. Essa frase ficou no ar por um longo tempo. Eu a ouvi. Deixei ela existir. E então disse com a calma de quem passou décadas diante de confissões que revelam mais do que pretendem: Eu sei. É por isso que eu vim. Ela desligou. Nunca mais falou comigo diretamente. O processo de divórcio de Marcos e Cristiane foi finalizado em abril de 2023, 7 meses depois da audiência. Não me envolvi, não ofereci opinião. Quando Marcos me ligava, e ele ligava com uma frequência que foi aumentando ao longo dos meses, como se a conversa no café houvesse reaberto um canal que havia sido fechado por negligência e não por intenção. Eu ouvia, respondia quando havia algo útil a dizer e não respondia quando não havia. Mas há uma coisa que aconteceu naquele processo de divórcio que é relevante para esta história, porque foi o momento em que as consequências do padrão de tratamento de Isabela ficaram visíveis de uma forma que extrapolou a família imediata. Na audiência de divórcio, o advogado de Marcos requereu que o histórico documentado no processo de guarda de Isabela fosse considerado como elemento de contexto para a discussão sobre a guarda de Guilherme. A ideia era demonstrar que o padrão de tratamento diferenciado entre os filhos havia sido documentado independentemente e havia sido reconhecido judicialmente. O juiz do divórcio, uma juíza, na verdade, doutora Fernanda Rojas, 42 anos, especialização em família, considerou o pedido pertinente. O relatório da guarda de Isabela foi juntado ao processo de divórcio. Cristiane obteve a guarda de Guilherme com visitação paterna. Mas o relatório havia ficado registrado. E registros têm uma vida própria nos sistemas judiciais. Ficam disponíveis, ficam acessíveis, ficam como parte do histórico de quem foi parte num processo. Cristiane era médica, clínica geral, consultório próprio em Porto Alegre. O conselho profissional não tomou nenhuma ação, porque a documentação não dizia respeito à atividade profissional dela. Mas o círculo social da Zona Norte de Porto Alegre tem a característica de todos os círculos sociais de cidades médias. As coisas circulam. Não fui eu que circulei nada. Fui cuidadoso com isso. Henrique também. Mas os processos são públicos e as pessoas que tinham razões para buscar informações sobre o assunto, outras mães da escola, amigas de condomínio, encontraram o que estava disponível para ser encontrado. Não tenho como mensurar o custo social exato que isso representou para Cristiane. Não é meu trabalho mensurar isso, e seria desonesto dizer que sinto muito por isso. Sinto por Guilherme, porque uma criança não deveria ser punida pelas escolhas dos pais. Mas Guilherme estava bem, sob os cuidados de Cristiane, e o processo de guarda garantia a presença regular de Marcos na vida dele. O que sinto, com a clareza que vem de ter feito a coisa certa pelo motivo certo, é que a justiça real, a que não é dramática nem cinematográfica, mas que é sólida e permanente, havia acontecido. A cena que eu não consigo tirar da cabeça e que nunca vou tirar, aconteceu em dezembro de 2022. Era o primeiro Natal de Isabela comigo em Ribeirão Preto. Eu havia decorado a casa com cuidado, não excessivamente, não ao ponto de parecer que estava tentando compensar algo, mas com o cuidado de quem quer que a ocasião seja digna do que representa. Árvore de Natal no canto da sala. Luzes brancas. Alguns enfeites que haviam sido de Margarida, bolas de vidro azuis que ela comprava uma por uma ao longo dos anos, com a teoria de que árvore de Natal deveria crescer com a família. Isabela chegou da casa de uma coleguinha nova, uma menina chamada Laura, filha de um médico do bairro com quem havia desenvolvido amizade nas semanas anteriores, e parou na porta da sala quando viu a árvore. Ficou olhando por um tempo. Então foi até ela, escolheu uma das bolas azuis e olhou para mim. "Posso colocar uma aqui?"
Ela perguntou, indicando um galho específico no centro da árvore. Disse: pode colocar onde quiser. Ela escolheu um galho no meio, nem no topo nem embaixo. No centro. Pendurou a bola azul com cuidado, como se o gesto tivesse um peso que ela entendia sem conseguir nomear. Depois deu um passo para trás, olhou a árvore do ângulo de quem está avaliando a posição de algo importante. Disse: ficou bem ali. Ela disse: ficou bem no meio. Não disse mais nada sobre isso. Mas fui até a cozinha. Fingi verificar alguma coisa no fogão e fiquei parado 2 minutos com as mãos apoiadas na pia. Havia uma menina colocando uma bola de Natal no centro da árvore porque, pela primeira vez na vida, o centro era um lugar onde ela podia estar. Isso foi o clímax. Não a audiência, não o envelope pardo, não a declaração de Marcos, nem o silêncio de Cristiane, nem os 23 parágrafos do laudo pericial. Uma bola azul no galho do meio de uma árvore de Natal. A audiência de revisão de guarda aconteceu em março de 2023, 6 meses depois da concessão inicial, como determinava o protocolo do juízo. O Dr. Andrade Lima recebeu o relatório de acompanhamento das psicólogas forenses, que haviam realizado 3 sessões adicionais com Isabela entre outubro e fevereiro. O relatório descrevia uma criança em processo de reconstrução de padrão de apego, vinculação progressivamente mais segura com figura de referência consistente, nas palavras das especialistas. Em linguagem menos técnica, ela estava começando a criar expectativas de novo. A guarda foi mantida com as mesmas condições de visitação. O processo foi arquivado como concluído de forma satisfatória. Henrique me ligou quando recebeu a confirmação. Disse apenas: feito. Eu disse: obrigado, Henrique. Ele disse: foi você que fez, Roberto. Eu só escrevi. Disse: você escreveu muito bem. Ele disse: treinei com você. Desligamos. Marcos apareceu em Ribeirão Preto em abril de 2023, 7 meses depois da audiência. Era um sábado de manhã. Havia ligado na véspera para pedir se podia vir. Não para a visita com Isabela, que era quinzenal e estava prevista para o fim de semana seguinte, mas para conversar comigo. Veio sozinho. Alugou um carro em São Paulo e dirigiu até Ribeirão Preto. Ficamos na varanda da casa com café das 9 da manhã até quase meio-dia. Falamos de muita coisa. De Margarida, da época de faculdade dele, de um dia específico de 1998, quando ele havia passado no vestibular de Direito e eu havia ficado na escada da frente da casa, sem conseguir entrar por 10 minutos, simplesmente parado com a notícia, pensando em meu pai na bancada do quintal e minha mãe explicando o alfabeto. Falamos de Isabela. Do que o laudo havia feito com ele. Não a decisão jurídica, mas a leitura das 23 páginas. Das frases específicas que ele havia sublinhado e relido várias vezes. Ele disse, em algum momento próximo ao meio-dia, com o copo de café já frio na mão: pai, eu não sei como pedir desculpa para ela. Disse: você já pediu? Ele disse: não sei como. Disse: Marcos, você não pede desculpa com palavras quando o que você fez foi silêncio. Você compensa com presença. Você aparece. Você escolhe. Você faz isso de forma consistente durante anos, até que a presença se torne mais real do que a ausência foi. Ele ficou em silêncio. Disse: é o que eu estou fazendo. Ele disse: eu sei. Ficamos mais um tempo em silêncio. Então, ouvi a porta dos fundos abrir. Isabela, que havia acordado às 10 e que havia sido avisada que o pai estava lá, mas que estava conversando com o vovô sobre coisas de adulto e que poderia sair quando quisesse. Ela apareceu na varanda com o cabelo ainda bagunçado e a expressão de quem acabou de acordar e está avaliando a situação. Olhou para o pai. Marcos se levantou. Ficaram olhando um para o outro por um momento. Então, Isabela foi até ele e o abraçou. Não o abraço de quem está feliz, mas o abraço de quem está verificando se o lugar ainda existe. O tipo de abraço que crianças adotadas dão quando estão testando a solidez de algo. Marcos a abraçou de volta com os 2 braços, por tempo suficiente para que o teste tivesse um resultado claro. Eu olhei para o jardim. 3 anos se passaram desde aquela madrugada de agosto. Isabela tem 11 anos agora.
Em junho passado, completou os 11 com um bolo de 3 andares feito pela Dona Maria, vizinha minha há 20 anos, que aprendeu a fazer as receitas favoritas de Isabela ao longo dos últimos 2 anos, com a dedicação de quem tem tempo e afeto em abundância. Bolo de chocolate com recheio de morango, que é a combinação que Isabela decretou, em novembro de 2022, como sendo a melhor combinação possível de todos os tempos da história. Não contestei. A festa durou a tarde inteira. Vieram 8 colegas da escola, a Laura, que é a melhor amiga desde o primeiro dia, 3 meninas do time de vôlei em que Isabela entrou em março do ano passado, e Marcos, que veio de Porto Alegre especificamente para o aniversário e que chegou com um presente embrulhado que ela abriu antes do bolo porque, disse ela, não dá para esperar. Era uma câmera fotográfica analógica, pequena, vermelha, com filmes incluídos. Isabela olhou para a câmera, olhou para o pai. Disse, "Você sabia que eu queria isso?" Marcos disse, "Eu perguntei para o vovô." Ela olhou para mim. Eu disse, "Você mencionou uma vez que queria uma câmera de verdade, não de celular." Eu lembrei. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, "Vou fotografar todo mundo." E foi o que fez pela tarde inteira, correndo pelo jardim com a câmera, fotografando as amigas, a Dona Maria, o Marcos, o jardim, o bolo, o cachorro do vizinho que apareceu na cerca. Às 4 da tarde parou na frente de mim, a câmera na mão. Disse, "Vovô, entra na foto." Disse que preferia ficar atrás da câmera. Ela disse, "Não, você entra." Disse, "Mas aí quem fotografa?" Ela disse, com a lógica simples de quem não entende por que os adultos complicam as coisas simples. "A Laura fotografa. A gente fica junto." Ficamos juntos. A Laura fotografou. Ainda não revelamos o filme. Isabela diz que quer revelar tudo de uma vez no final do rolo para ter a surpresa. Eu disse que era uma boa ideia, estou esperando. Mas eu já sei o que vai estar na foto. Deixa eu te dizer o que aprendi com tudo isso, não sobre o sistema jurídico, que funciona quando você sabe como usá-lo com a paciência e a precisão que ele requer. Não sobre a adoção, que é tão real quanto qualquer outra forma de amor, e que exige exatamente o mesmo que qualquer outra forma de amor exige: constância. O que aprendi é sobre o silêncio. Existem silêncios que são cruéis não porque ferem com barulho, mas porque privam de som. A criança que não ouve o nome dela chamado com alegria. A criança que não vê o rosto da mãe se iluminar quando entra na sala. A criança que aprende antes dos 10 anos que a estratégia de sobrevivência é não esperar. Porque não esperar dói menos do que esperar e ser preterida. Esse silêncio tem nome no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem nome na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Tem consequências legais mensuráveis e permanentes. Mas antes de ter nome jurídico, ele tem nome humano. Chama-se abandono. E abandono não precisa de ausência física para ser real. Pode acontecer no apartamento de 380 metros quadrados, na escola particular, na viagem de Gramado com artesanato na mala. Pode acontecer em silêncio, durante anos, entre pessoas que acreditam que estão fazendo o suficiente. O suficiente, aprendi com Margarida antes mesmo de aprender com a promotoria, é uma medida que só tem sentido quando você pergunta: suficiente para quem? Para Isabela, o suficiente era ser escolhida, não às vezes, não quando era conveniente, não nas bordas do enquadramento, no centro, no galho do meio, no centro da foto. Da hoje Isabela acorda às 7h15. Ela tem relógio próprio, um pequeno relógio de parede que escolheu numa loja de artigos antigos que encontramos juntos no mercado municipal de Ribeirão Preto. Azul, com números romanos, que ela declarou muito mais bonito que os outros. Toma café da manhã com tapioca e queijo, que foi a combinação descoberta durante uma viagem à Fortaleza, que fizemos em julho passado, a primeira viagem de avião da vida dela, e que ela descreveu, ao desembarcar em casa, como a melhor coisa que aconteceu comigo. Na escola é aluna do 6º ano, com notas que me envergonham de tão boas, não porque eu espero notas específicas, mas porque ela estuda com a seriedade de quem descobriu que aprender é um prazer, não uma obrigação.
A professora de português disse na última reunião de pais que Isabela tem uma capacidade narrativa fora do comum para a idade. Eu disse que ela tem boas histórias para contar. Às sextas-feiras à tarde, treina vôlei. Não é a melhor do time. Ela mesma admite isso, com a honestidade direta que é uma das características mais marcantes dela. Mas é, segundo a treinadora, a jogadora que mais evolui por temporada. O que para alguém que passou os primeiros 9 anos da vida aprendendo a não criar expectativas, é um número que me diz muito mais do que o placar dos jogos. Marcos vem a cada 15 dias, como acordado. Às vezes, fica o fim de semana inteiro. Às vezes, fica um dia. Mas vem com a consistência que eu havia pedido e que ele havia escolhido entregar. Eles estão construindo algo. É lento. Tem altos e baixos, como todas as construções reais têm. Mas está sendo construído. Isso é suficiente. Existe uma última coisa que preciso te contar. Em agosto passado, exatamente um ano depois da ligação de 2017, Isabela apareceu no escritório onde eu estava lendo, bateu na porta semi-aberta e disse que queria me mostrar uma coisa. Sentou na cadeira do lado da minha mesa, a cadeira onde Margarida se sentava quando vinha conversar enquanto eu trabalhava, o que era frequente, e abriu o caderno de capa dura que havia ganhado de presente de aniversário. Disse que havia escrito uma história. Perguntei se podia ouvir. Ela disse, "Você pode ler. Eu não consigo ler em voz alta sem gaguejar." Empurrou o caderno na minha direção. A história tinha 4 parágrafos. Uma personagem chamada Mia, que era uma gatinha que morava numa casa grande e que, numa noite muito fria, ligou para a avó dela porque estava sozinha. A avó veio. E no final, Mia perguntava para a avó se ela era a escolha dela, e a avó dizia, "Você é a única que eu tenho." Sempre foi. Li uma vez, li de novo. Então disse, "Você escreveu isso de memória?" Ela disse, "Um pouco da memória, um pouco inventei." Disse, "A parte da avó é de memória ou inventada?" Ela disse, "É real. Mas eu troquei para a avó porque a avó não rimou bem." Disse, "Faz sentido." Ela disse, "Você gostou?" Disse, "Acho que é a melhor história que li em muito tempo." Ela disse, "Eu quero escrever mais." Disse, "Escreve." Ela fechou o caderno, levantou da cadeira e saiu do escritório com a leveza específica de quem acaba de ser visto por alguém que importa. Fiquei sentado por um tempo, com a mão em cima do caderno fechado, olhando a janela do escritório. No jardim, o jasmim que Margarida plantou em 1994 estava florescendo. Chove pouco em Ribeirão Preto no agosto, mas aquele jasmim floresce de qualquer forma. Aprendi a confiar nisso. Pensei em Margarida dizendo, "Roberto, você vê o que eu vejo." Disse em voz baixa para ninguém, "Eu vi, Margarida, cuidei. Você que chegou até aqui comigo nessa história, sabe o que essa jornada custou e o que ela valeu. Não foi fácil, não foi rápido, não foi o tipo de coisa que se resolve com um confronto dramático ou com palavras ditas na hora certa. Foi documentação, foi paciência, foi confiar no sistema quando o sistema permite e empurrar o sistema quando ele precisa ser empurrado. Foi uma reunião num café às 7 da manhã com um filho que havia se perdido e que estava tentando se encontrar. Foi uma advogada de 23 páginas que disse, com linguagem técnica, o que eu sabia em linguagem humana. E foi, no final, uma menina de 12 anos que coloca bolas de Natal no galho do meio porque entendeu, finalmente, que o meio é onde ela pode estar. Isso é o que a valentia de Omar existe para contar. Não as histórias fáceis. Não as histórias onde o bem vence sem custo e o mal cai sem consequência. As histórias reais, onde fazer a coisa certa exige coragem, paciência e a disposição de olhar para o que é difícil de ver sem desviar o olhar. Se essa história tocou em algo em você, se fez você pensar num filho, numa neta, numa criança que você conhece que pode estar nas bordas do enquadramento de alguém, compartilha. Manda para quem você acha que precisa ouvir isso. Às vezes a história certa chega na hora certa para a pessoa certa, e isso muda alguma coisa. Deixa o seu like se você chegou até aqui. É a forma que você tem de me dizer que valeu a pena contar. Se inscreve no canal,
porque tem muito mais por vir. Histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias dentro dos limites da lei e da dignidade. Histórias que provam que a paciência é uma arma, que a documentação é poder, e que o amor que age, que vai buscar, que protege, que aparece às 2h17 da manhã e pega o voo das 6h20, é o único que importa de verdade. E me faz uma pergunta nos comentários. Você tem alguém na sua vida que está nas bordas do enquadramento? Alguém que precisa ser posto no centro? Conta para mim. Eu leio tudo, sempre li. Até a próxima história. Aqui é a Valentia de Omar. E a valentia, como sempre, é de todos nós.